após uma música tão ungida, aí fica fácil pregar, né? Uma música que nos traz a presença de Deus e nos coloca diante do trono. Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, no capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Os versículos 11 a 15. Efésios, no capítulo 4, versículos de 11 a 15. Diz-nos assim a palavra do Senhor. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia com que conduzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Que o Senhor possa abençoar essa palavra em nosso coração. Hoje nós vamos estudar sobre esse texto que está no versículo 13, que fala que nós devemos chegar à unidade de fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O que significa a medida da estatura de Cristo? Que o Senhor abençoe essa palavra no nosso coração. Pai, nós te rogamos a tua presença entre nós, que o teu Espírito, ó Pai, encontre oportunidade de falar ao nosso coração e esclarecer a tua vontade em nossas vidas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. O texto, ficou bonito ali, eu ajudei a Gabi a escolher, não sei se vocês veem ali, é um menino olhando, né, uma régua de altura, né, e ele está querendo crescer, né, ele está querendo ficar adulto, né. Essa é a ideia do texto que nós lemos. Chegar à estatura de Cristo, ele está se referindo a alguém que está crescendo até que atinge uma determinada estatura. É uma criança que cresce. Eu fazia isso nos meus filhos, né, tinha sempre uma reguinha, uma folha de papel grudada em algum batente da porta, onde a cada ano, no dia do aniversário, a gente ia marcando, né? E ele ia crescendo, e ele percebia que ano a ano ele estava crescendo. Diferente de que às vezes a gente pensa da palavra de Deus, que diz assim, olha, todo mundo é igual. Não somos iguais, somos todos diferentes. E a palavra de Deus, ela faz distinção entre as pessoas que são mais maduras na fé do que as pessoas que ainda são crianças na fé. O que não necessariamente é pejorativo, porque quando nós nos convertemos, nós nascemos na fé, somos crianças. E nós vamos crescer e vamos, como alvo, chegar à estatura de Cristo. Então nós temos que ter como alvo crescer, 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 e o alvo é chegar à estatura de Cristo. Existe um outro texto na palavra de Deus, o apóstolo Paulo falando de que ele estaria sofrendo as dores de ser um pregador até que até que Cristo fosse formado em nós. Então, o objetivo do Evangelho, o objetivo de viver o Evangelho é formar o caráter de Cristo em nós, é termos crescimento na fé até chegar à estatura de Cristo. A Bíblia adverte que nós temos fases na nossa vida, isso é um processo que começa quando a nossa conversão e vai se desenvolvendo até nós chegarmos ao céu. Existem alguns textos bastante curiosos que falam de que a Bíblia reconhece que existe esse processo em nossas vidas. Por exemplo, Paulo, quando ele estava aconselhando Timóteo a escolher os obreiros para a igreja, ele dá uma orientação de que não deveria ser um neófito, um iniciante. Isso está em 1 Timóteo 3,6. Não neófito, para que ensoberbecendo não caia na condenação do diabo. Ele disse, olha, se você pegar alguém recém-convertido e der um cargo de importância para ele na igreja, ele vai começar a se achar.
Ele vai começar a ficar ensoberbecido. E isso é uma armadilha que o diabo aproveita para destruir a carreira de fé da pessoa. Ou seja, esse processo de fé, ele tem de fato um processo com etapas que precisam ser vencidas. Não adianta queimar etapas, querer queimar etapas, não. É um processo. Você não deve escolher uma pessoa que é iniciante para ocupar um cargo de responsabilidade. Não é porque ela não tem responsabilidade na vida normal, é porque na fé ela ainda é uma criança, está crescendo. Isso pode ser um laço. Eu me lembro que no seminário em que eu fiz, cursei o bacharel em teologia, Seminário Batista do Sul, existiam regras em que o indivíduo, primeiro, ele tinha que ser indicado pela igreja. Ele não se candidatava sozinho, se eu quero ir para o seminário, eu decidi que eu vou para o seminário. Não é assim. A igreja indicava o candidato. Ele tinha que fazer uma prova de testemunho de fé e tinha uma outra exigência. Ele tinha que ter pelo menos 2 anos de vida eclesiástica ativa. Não de batismo, 2 anos de vida eclesiástica ativa. Ninguém era neófito ali. Era uma exigência, baseado no texto da Bíblia. Olha, você começa como criança e para você atingir uma certa estatura tem um processo. Existe um outro texto também, no 1 Timóteo 5:22, o apóstolo Paulo está instruindo Timóteo. Ele disse, olha, não imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios. Disse, olha, você tem que procurar saber, impor as mãos para indicar alguém para um cargo. Não estou falando de impor as mãos na hora da enfermidade, não é esse o caso, porque existia mais de um motivo, né? Disse, olha, não imponha precipitadamente as mãos, assim, não coloque alguém numa posição sem você primeiro checar se a vida dele corresponde ao que está acontecendo, porque senão você vai se tornar responsável, cúmplice do pecado das pessoas, sem tomar cuidado com isso. Você não pode ser cúmplice do pecado dos outros. Ou seja, existe um processo de uma criança na fé que tem que crescer e chegar à estatura de Cristo. Isso não é nenhum problema. O problema é quando o crescimento ou não acontece, ou acontece de forma degenerada. Imagina uma criança que só cresce as pernas e não o braço, ou só cresce a cabeça e não o corpo. Em breve vira um monstro, fica uma coisa esquisita. O crescimento sadio, ele cresce proporcionalmente em todos os requisitos. Na fé é a mesma coisa. Se você quer ser maduro na fé, se você quer atingir a estatura de Cristo, tem que ser um crescimento normal, onde você cresce espiritualmente em todas as direções, em todas as características necessárias espirituais. Não pode crescer em uma única coisa, não pode ter apenas um tipo de crescimento, tem que crescer em todas as características. Eu quero ler para vos, irmãos, um texto que está em Hebreus 5, dos versículos 12 e 14. Diz assim, porque devendo ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é um menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Na minha tradução aqui, essa eu peguei da internet, mas na minha tradução, em razão da prática. Em razão da prática, ou seja, através da prática você vai se aperfeiçoando. O livro de Hebreus está falando de pessoas que depois de anos continuavam crianças na fé. Você não cresceu. Em vez de você comer alimentos sólidos, ainda precisa de leite, como se fosse um bebê. E ele diz lá de cara assim, olha, você não conhece a palavra de Deus, eu vou ter que te explicar de novo os rudimentos, os princípios, você não sabe nada. Está falando um monte de bobagem, está crendo um monte de bobagens, porque não conhece a palavra de Deus. Então, uma das primeiras características do indivíduo que não cresce, que não vai atingir a estatura de Cristo, é que ele não conhece a palavra. Ele não conhece, ele não estuda, ele não medita, ele não procura entender. Por isso que toda na igreja sadia tem uma escola dominical, onde a gente senta para discutir, a gente senta para ler e meditar na palavra e discutir. Nós precisamos aprender. Se você não aprende, continua criança.
E o texto é muito duro, se você é uma criança, eu tenho que te dar leite, eu não posso te dar alimento sólido. O alimento sólido, ele é conseguido através do conhecimento e da prática. Não adianta só você, eu sei só intelectualmente, mas eu não pratico nada. Isso não é conhecimento verdadeiro. É um conhecimento meramente intelectual e ele não traduz em forma prática. Por isso que ele diz que o mantimento sólido, a comida espiritual sólida, é para aqueles que se aperfeiçoaram através da prática. Eles foram crescendo e foram alcançando a estatura de Cristo. Estão aptos a discernir tanto o bem quanto o mal. Isso é muito importante, meus irmãos. Aprender a discernir o bem do mal e saber agir. Porque muitas vezes, eu não sei o que é certo, o que é errado. Não. Pela prática da palavra de Deus, pelo conhecimento da palavra de Deus, você distingue entre o bem e o mal. Você está crescendo na fé, crescendo para atingir a estatura de Cristo. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículos 1 a 3, dá uma outra noção a respeito disso. E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda podeis, porque sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não são porventuras carnais? Não andais segundo os homens? O apóstolo Paulo está falando o seguinte, que há certas características que mostram que a pessoa ainda é uma criança na fé. Lá no livro de Hebreus fala da falta de discernimento entre o bem e o mal e da falta de conhecimento da palavra. Você não conhece a palavra, então você não cresceu. Você não conhece, não consegue discernir entre o bem e o mal, você não cresceu, você ainda é criança. Aqui fala uma outra coisa, que ele chama de crente carnal. Eu vi uma passagem, um pastor uma vez falando que não existe o conceito de crente carnal na Bíblia. Que se a pessoa é carnal não é crente. Eu não acho isso aqui. O apóstolo Paulo está dizendo que ele gostaria de falar como espirituais, mas eram carnais. E a característica é que eles têm ciúme, inveja, contenda, dissensões. Está começando a acontecer isso, você é carnal. Você não cresceu. Você não está na estatura de Cristo. Como que isso acontece? É o que nós estamos estudando aqui agora. Esse processo, eu gosto muito do texto que está em Provérbios 4,18. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Começa com uma luzinha, vai iluminando, até ser dia perfeito. Então é um processo continuado. O que a gente não deve ser interrompido, não pode ser interrompido. Uma vez eu vi uma ilustração, um pastor contando assim, você pega um galinho dessas mudas, tipo roseira, né? Aí você espeta num vaso, põe um pouco de água lá e deixa no escuro. Aí passa um tempão lá, não tem nenhuma folha. Aí você vai lá e rasca uma unha e ela está verde. Ela está viva, mas ela não desenvolve, ela não tem folha, ela não dá flor. Por quê? Porque ela está no escuro, ela está escondida. Ela não está no sol, ela não foi posta para produzir. Ela continua viva, mas é como se estivesse inerte. Muitas vezes nós encontramos pessoas que estão vivendo assim, uma vida inerte, uma vida que não produz fruto, não produz às vezes nem folha. Está vivo, mas tem uma árvore lá no meu terreno que está assim, ela está debaixo de uma sombra, coitada, nem tem tanta culpa assim. Eu plantei um pé de araçá não, é uma outra fruta, mas não importa o nome. E ela ficou embaixo de uma outra árvore, ela está há anos lá, está do mesmo tamanho, ela não cresce, está na sombra. Ela tem folha, ela está viva, mas ela não cresce. Não foi posta no lugar para crescer. E há muitas pessoas que, em vez de atingirem a estatura de Cristo, continuam crianças, não se desenvolvem, não conhecem a palavra, não conhecem os verdadeiros conceitos da fé cristã, não se desenvolvem através da prática para entender, discernir o bem do mal e agem como pessoas carnais, porque brigam, têm ciúme, se irritam com pouca coisa, com qualquer coisa. Mas aquele que está realmente progredindo é como uma luz que vai brilhando até ser dia perfeito. Qual o critério sadio para nós medirmos a estatura de Cristo? Né? Não mede em centímetros, né? Botar assim, você tem 1,78 m, você está numa boa estatura.
O primeiro critério que a Bíblia nos diz é o controle da língua. Está em Tiago 3,2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, tal varão é perfeito e poderoso também para refrear o corpo todo. É uma frase muito interessante. Se você consegue segurar a sua boca, você pode segurar outras coisas. E ele diz, olha, todos nós tropeçamos em muitas coisas. Nós falhamos, nós somos falhos. Mas se eu aprendo a controlar a boca, já é um bom começo. Eu vou começar a crescer. E eu não estou pensando só em falar bobagem, falar nome feio, falar palavrão. Eu estou me referindo a o que você realmente fala, né? Quantos crentes vivem arranjando briga por causa, por exemplo, de questões de fé? Você encontra um outro irmão, aí imediatamente você quer convencer ele de que a fé dele não é certa, que é a sua e que é a certa. A fé que tem é para ti mesmo, diz a palavra. Por que eu agora vou questionar a fé do outro? Por que eu vou questionar a experiência? O que eu posso fazer é viver a minha fé. É mostrar o que eu creio. Se a pessoa me perguntar, eu respondo. Eu devo estar sempre preparado, lá em 1 Pedro fala isso, estejais sempre prontos a responder a todo aquele que te pedir a razão da esperança que há em vós. É essa parte que me cabe. Eu tenho a minha própria experiência com Deus e eu testemunho dessa experiência para as pessoas. Eu falo da minha fé. Eu não vou chegar assim, a sua fé está errada, viu? Ó, isso aí que você pensa aí, né? Esse tipo de coisa causa uma intriga tão grande. Afasta amizades entre pessoas da mesma fé. Eu lembro que tínhamos um grupo de estudos que durante 3 anos muita gente ouviu da palavra de Deus lá. E as pessoas disseram, não, mas é porque eu sou de outra religião. Você não é de outra religião. Você não é cristão? Então você tem a mesma religião que eu. Agora a gente precisa entender o que diz a palavra de Deus, sobre o que você crê, como eu vejo. Vamos ler, vamos entender o que está escrito aqui. Por que eu tenho que brigar? Por que eu tenho que dizer que a sua fé não serve, que o serve é a minha? Isso é imaturidade. Quem está discutindo esse tipo de coisa não está na estatura de Cristo. Você está perdendo o seu tempo. Nós precisamos controlar a nossa língua. De falar mal dos outros, de se antecipar aos problemas. Você vê uma situação, imediatamente você já pensa, assim, isso aí eu sei do que se trata. Sabe nada, você ainda nem tem a informação completa, se precipita em falar. A palavra diz, olha, vocês devem estar sempre prontos a ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Essa aqui é a tônica da maturidade. Você estará deixando de ser menino e sendo um adulto na fé quando você não se ira facilmente, quando você não se precipita em tomar a palavra para falar, quando você aprende a ouvir o que os outros têm a dizer. Ouça o que os outros têm a dizer, mesmo que eles venham a dizer algo errado. Mas se você quer consertar, primeiro você tem que entender o que a pessoa pensa e por que pensa, para poder colocar algum argumento. Um argumento em amor, assim, olha, você me disse isso, mas olha, eu penso desse jeito por causa disso. Então, esse tipo de conduta é uma conduta de maturidade, é uma conduta que mostra que você está não mais como um menino, mas um adulto que está crescendo. Então, nós precisamos controlar a nossa língua. E nós, com isso, vamos atingir a maturidade espiritual, a estatura de Cristo. Eu listei aqui 4 características, essa foi a primeira. A segunda é suportar com perseverança as provações. Porque todos, ora, a perseverança, esse foi o texto que a gente já tinha lido, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Como eu disse, o crescimento saudável, ele tem que ser em todas as direções. Eu não posso ser deficiente em nada. Eu não posso comer só um tipo de vitamina e não ter as outras. Eu não posso comer só uma proteína e não ter carboidrato. Tem que comer tudo. Então, diz que a perseverança deve ter uma ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Como é que a gente exercita essa perseverança? Suportando as provações. É muito triste a pessoa ouvir assim, aquela lamentação, parece um personagem de desenho em quadrinho, que não, era da minha época, não sei se da época dos irmãos aqui, chamado Hardney Haha. Era uma hiena, e ele vivia o tempo todo se lamentando. Hardney já vem de hard, de duro, né? É o cara que é duro na queda, né? Ele vivia, meu Deus do céu, que isso não vai dar certo, que não sei, que a minha vida é horrível.
Se a sua vida é tão horrível assim. Eu me lembro que o pastor Silas Malafaia contando uma história, que uma pessoa veio e se lamentou tanto, que a vida dela não presta para nada, e ele disse assim, então eu vou orar pela irmã, e vou pedir para Deus levar a irmã logo, e não sei o que. Ele disse, não, eu quero continuar assim. Mas a sua vida está tão horrível, não é melhor ir para o céu logo? Aí ela percebeu que, na verdade, ela estava se lamentando demais, e não estava perseverando. Eu não estou dizendo que os problemas das pessoas, esse problema aí não é nada, não. Eu não estou falando isso. Os problemas doem, são pesados. O que eu estou dizendo é que a maturidade na fé nos leva a ser perseverantes, a enfrentar os problemas, a ser capaz de dizer glória a Deus, em tudo dai graças, inclusive durante os problemas. Não por tudo, eu não vou agradecer pelo problema, mas vou dizer, Senhor, obrigado, porque eu consegui atravessar esse problema. Então, em tudo eu posso dar graças. Isso é prova de maturidade. É prova de que eu estou atingindo a estatura de Cristo. Eu não fico me lamentando, mas eu suporto as provações com perseverança, dizendo que eu posso dar graça em tudo. Uma terceira característica de um indivíduo que está amadurecendo, está deixando de ser criança para atingir a estatura de Cristo, é o discernimento espiritual, que a gente leu lá em Hebreus 5:14, que é para aqueles que têm os sentidos exercitados através da prática em discernir o bem e do mal. Se a pessoa não consegue perceber isso aí é uma armadilha do inimigo, viu? A pessoa ainda não está apta, não está... Uma das coisas que a palavra de Deus diz é que a gente tem que ser apto a manobrar a palavra de Deus. E quando ele diz manobrar, é o movimento de cortar com a espada. Ou seja, tem que ser hábil. Nós temos que ter habilidade, assim, olha, eu aplico a palavra de Deus, isso aí não veio de Deus. Isso aí não veio de Deus. Isso aí é uma armadilha. Eu preciso tomar uma atitude, ou eu devo me afastar disso. Às vezes a melhor atitude é se afastar. Eu preciso me afastar disso. A Bíblia diz claramente que existem determinados pecados que a gente tem que se afastar deles. Outros a gente tem que confrontar. Outros a gente tem que se afastar. E é o discernimento espiritual que nos diz quando é um, quando é o outro. E como que isso acontece? Conhecendo a palavra de Deus e na prática. Então, o discernimento espiritual é fundamental para nossa maturidade e para atingirmos a estatura de Cristo. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, eu vou me tornar cada vez mais espiritual para entender as coisas espirituais. Se eu tentar entender na carne, não vou conseguir. Esse texto está em 1 Coríntios 2,14. E por último, a maturidade espiritual daquele que vai atingir a estatura de Cristo, ela vem através de fazer a vontade de Deus. Essa palavra vontade de Deus já teve em moda no passado, hoje em dia pouca gente fala sobre isso. Qual a vontade de Deus? Qual a vontade de Deus? Mais importante do que você saber a vontade de Deus é fazer a vontade de Deus. Porque se você sabe e não faz, você está em pecado. A palavra de Deus diz claramente, se você sabe fazer o bem e não faz, você está pecando. Se eu quero saber a vontade de Deus na minha vida, aí eu sei que não quero não. Você está em pecado. Você tem que saber a vontade de Deus e praticar, fazer a vontade de Deus. Então, a maturidade espiritual não é saber a vontade de Deus, é fazer a vontade de Deus. Porque só saber, você acha que o diabo sabe qual é a vontade de Deus? Sabe, ele sabe. Ele conhece a Bíblia, ele citou a Bíblia para Jesus, só que ele não quer praticar, ele não a pratica, ele a abomina, ele tenta destruir a obra de Deus, mas ele sabe qual é a vontade de Deus. Então, há muitos dizem, eu quero saber a vontade de Deus. Esse é um bom passo, mas é largamente insuficiente. Saber é o primeiro passo, fazer é o passo mais importante. Então, nós precisamos fazer a vontade de Deus. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terra plana. Salmo 143, 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, não apenas a conhecer a tua vontade. Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João 4, 34. Então, qual é a maturidade de Jesus? Fazer a vontade daquele que me enviou. Fazer a vontade daquele que te chamou e te salvou. Essa que é a minha maturidade. Eu quero fazer a vontade de Deus. Devo pedir a Deus, Senhor, ensina-me a fazer, dá-me coragem, dá-me discernimento para fazer a vontade de Deus.
Muitas vezes, eu diria até na maioria das vezes, isso não é fácil. Nós vamos confrontar um mundo que nos atrai para longe da vontade de Deus, que nos confronta de não podermos fazer a vontade de Deus. Hoje em dia, está difícil até de você falar qual é a vontade de Deus sem ser acusado de algum tipo de fobia, algum tipo de discurso de ódio. Você tem que ser tolerante. A Bíblia é um livro radical, Ele é intolerante, a Bíblia é intolerante com o pecado. É intolerante com o pecado, não tem que ser tolerante não. E é tão radical que diz que aquele pecador não arrependido, não salvo, vai para o inferno. Que é coisa mais radical do que essa? E outra coisa, não foi o apóstolo Paulo que disse isso, não foi Moisés que disse isso, quem disse isso foi Jesus. Que o pecador vai para o inferno, e que o inferno vai... Mas existe um caminho para você não ir. A mensagem do Evangelho é assim, olha, o destino já está traçado para o inferno, mas se você quiser, você pode desviar e ir para o céu. Escolha o caminho da salvação. Essa é uma escolha. Então não é radical porque está pré-determinado, mas é radical ao mostrar a realidade. Você pode mudar essa realidade escolhendo fazer a vontade de Deus. Simples assim. Faça a vontade de Deus. No nosso caso, que já conhecemos a palavra, nós ficamos assim, mas será que isso tudo vai levar a alguma coisa? E nós duvidamos de que Deus cumpre sua promessa. Ele é fiel à sua palavra. O que ele prometeu, ele vai cumprir. Em Hebreus 10:36 existe um texto que eu gosto muito que diz assim: porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Você primeiro precisa fazer a vontade de Deus e depois alcançar a promessa. Precisa de paciência. Porque Deus é fiel. Ou você não crê isso? Deus é fiel, amém? Ele vai cumprir o que ele prometeu. Sua parte é, faça a vontade de Deus. Vou repetir, porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Você faz a vontade de Deus e alcança a promessa. Havia naquela época da Bíblia, hoje nós temos outros tipos de discussão, mas na época da construção do Novo Testamento havia uma discussão muito grande, porque os primeiros cristãos eram judeus, e depois os gentios, os não-judeus, foram se convertendo. E os cristãos mais antigos começaram a querer exigir que os cristãos mais novos, os não-judeus, primeiro se tornassem judeus para depois continuar sendo cristão. Muito parecido com certos crentes mais antigos que acham que os crentes novos que se convertem têm que ficar parecido com eles, o que não é verdade, a menos que eles se pareçam com Cristo, a menos que eles já estejam na estatura de Cristo. Só o fato de exigir já mostra que ele não está na estatura de Cristo. Mas aí há um texto do apóstolo Paulo aos Gálatas que ele diz o seguinte: nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Vocês estão discutindo bobagem. Assim, por que o recém-convertido não judeu tem que ser, porque ele não é circunciso, porque ele é um incircunciso. Mas você, isso aí é sentimentos. O que realmente importa para Deus é você ser nova criatura. Você era pecador perdido e agora você é um santo caminhando para o céu à medida da estatura de Cristo, caminhando para ser tão grande quanto Jesus, até formar Jesus em você. Então, naquela época estava se discutindo esse tipo de coisa, mas o que o apóstolo Paulo diz continua válido. O que importa é ser nova criatura. O que importa é você começar e ir crescendo. Mas eu cheguei à conclusão de que faz 20 anos e eu não cresci nada. Bom, mas ainda tem tempo. Comece a crescer agora. Comece a tomar as vitaminas da palavra de Deus e comece a praticar a palavra de Deus e você vai ver que você vai começar a se desenvolver e você vai começar a crescer até atingir a estatura de Cristo. O apóstolo Paulo, que falava muito disso, ele gosto muito de 2 Coríntios 5,17, que diz: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Que vivamos em novidade de vida, crescendo espiritualmente até a estatura daquele que nos salvou. Amém? Pai, te louvamos por essa palavra, possamos estar conscientes da necessidade que temos de crescer espiritualmente até a tua estatura, deixando de lado toda a carnalidade,
deixando de lado a preguiça, deixando de lado o desconhecimento da Tua palavra, mas buscando conhecer a Tua vontade e praticar a Tua vontade. Abençoa-nos como indivíduos, abençoa-nos como igreja, que possamos ser representantes Teus aqui neste mundo, canais da Tua bênção. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.